aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, boatos, rumores que ficam no entorno da nossa bolsa de valores, às vezes do mercado, e quando dali nós tiramos as interpretações ajustadas, isso sempre nos ajuda nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 1º de janeiro de 2025, veja lá, e agora são 11 horas e 10 minutos da manhã. Eu vou conversar aqui sobre um ranking pequenininho que foi feito sobre os bancões pagadores de proventos, quais foram os maiores pagadores de proventos, e também vou falar um pouco sobre uma reportagem que saiu na Bloomberg Linha, que vai nos falar sobre como foi o desempenho da nossa bolsa de valores, também da nossa economia aqui do Brasil, no ano de 2024, e o que a gente pode esperar para o ano de 2025. Eu vou começar aqui com essa reportagem do E-Investidor, que foi assinada por Bruno Andrade, e ela é da última segunda-feira, dia 30 de 12 de 2024, e que diz o seguinte: qual foi o banco que mais pagou dividendos no ano de 2024? E depois vai nos trazer aqui um rankingzinho de como foram, ou como foi o desempenho do ponto de vista de pagamento de proventos desses bancos. O Itaú, aqui TUB 3 e TUB 4, foi a TUB 3 é o ordinário, TUB 4 a preferencial, a ação preferencial. Foi o banco que mais pagou dividendos em 2024. O Itaú ele pagou 23,6 bilhões em dividendos. Então, esse em números totais foi o que mais pagou dividendos. No segundo colocado foi o Banco do Brasil, com um pagamento de 14, quase 15 bilhões em proventos. Os dividendos do Bradesco, aí tem a ação ordinária, BBDC 3 e a preferencial BBDC 4, ficaram com a terceira posição, com um depósito de 8,4, quase 8,5 bilhões. E na rabeira foram os proventos pagos pelo Banco Santander, que contabilizaram 6 bilhões. Mas aqui é importante a gente entender que isso está em valores brutos. Depois eu vou mostrar para você, porque às vezes não é tão interessante nós olharmos para os valores brutos. Eu acho que uma coisa importante, uma conclusão interessante de ser tirada, é que talvez isso acabe por demonstrar o tamanho de cada uma dessas instituições. No ano de 2024, esse aqui foi um destaque que eu fiz, tá? Manteve os grandes bancos separados em dois blocos, com Itaú e Banco do Brasil liderando os resultados com a rentabilidade medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido, é o ROI, né? Nascido em inglês, acima de 20%. Isso na leitura deles. Depois eu vou mostrar como é que está a nossa. Já o Santander e Bradesco continuam em trajetória de recuperação, um ciclo de alta inadimplência e queda de rentabilidade entre 2022 e 2023. Então, claro, né, evidentemente que isso tem que ser um ponto de atenção caso você invista em um desses bancos. O canal aqui investe no Santander. A carteira do canal tem ações do Santander. No levantamento que foi feito, se considerou todo o valor pago em proventos em 2024. Então foi construída essa tabela aqui no final, né? Veja que tem aqui o Bradesco com quase 8 bilhões e meio em proventos, e aqui ele separa quanto foi destinado para ação ordinária e para ação preferencial. E vai fazendo da mesma forma para bancos que têm essa separação de ações, como por exemplo aqui o Itaú, que pagou 23, quase mais, né, de 23 bilhões e meio, onde para ação ordinária pagou 11,9 bilhões e para ação preferencial 11,6 bilhões. O Santander, na mesma toada, pagou um pouco mais de 6 bilhões, para a sua ação ordinária pagou 2,9 e para a sua ação preferencial um pouco mais de 3 bilhões. Veja que o Banco do Brasil está no novo mercado, portanto só tem ações ordinárias, pagou no total quase 15 bilhões. Particularmente não consigo enxergar o valor como todo pago como um fator preponderante. Eu acho que existem outras formas de nós olharmos o quanto isso pode ter representado dentro de uma carteira qualquer. Aqui, por exemplo, nós estamos no Banco do Brasil. Note que o Banco do Brasil ele pagou R$ 2,61 aproximadamente em proventos no ano de 2024. Enquanto que o Itaú ele pagou R$ 2,41 por ação. O Santander, acredito, foi o que menos pagou aqui 76 centavos por ação em 2024. Ao passo que o Bradesco ele pagou R$ 1,01. Então, em valores distribuídos, pelo que se deu para ver, o Banco do Brasil foi o que melhor distribuiu, em que pese ele não tenha distribuído tanto quanto o Itaú. Então ficou na ordem assim, em valores distribuídos. Banco do Brasil, Itaú,
Bradesco e Santander. Mas o quanto isso representa em relação ao preço da ação? Veja que o Banco do Brasil fecha o ano de 2024 a R$ 24,16. Quando dividimos o que pagou em proventos pelo o que custa uma ação, pelo valor da ação, nós temos um dividend yield de 10,81%. Então esse percentual aqui é fundamental na hora que nós fazemos essa escolha, porque é o que nós estamos recebendo por conta daquilo que estamos pagando pela ação. Ou seja, para mim, é o fator mais representativo. Nessa toada, veja que o preço da ação do Itaú fechou a R$ 27,71. E com os proventos que pagou, o seu dividend yield ficou a 8,94%. Veja que bem abaixo do Banco do Brasil em função do valor que se tem pago pela ação, pelo menos no fechamento de 2024. Já o Santander, ele fecha a R$ 11,32, com o dividend yield de 6,78%. Pelo menos está acima dos 6% que nós procuramos aqui no canal. Mas dos três até agora, foi o que teve em percentual o pior pagamento de proventos. Já o Bradesco fecha o ano com a sua ação cotada a R$ 10,71. Por o que pagou em proventos, nós temos um dividend yield de 9,44%. De modo que, em termos percentuais, ou seja, o mais vantajoso na relação de dividendos recebidos sobre o preço da ação, pelo menos de acordo com o fechamento de 2024, então nós temos Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Eu ainda não tinha mencionado essa semana o Boletim Fox, ele sai nas sextas-feiras e foi publicado no dia 30. Então veja que a inflação, que até teve uma redução, enquanto que a semana passada era de 4,91% a expectativa do IPCA, ficou em 4,90% para o fechamento do ano de 2024. É necessário ainda, claro, os dados que vêm do IBGE, porque o IPCA é dado pelo IBGE. Mas a Selic com certeza fechou aqui a R$ 12,25, ou seja, taxa de juros alta e uma inflação que aparentemente vai fugir daquela meta que é estabelecida para o nosso Banco Central. E é nessa preparação que nós saltamos para o segundo ponto da nossa conversa de hoje, que é essa notícia que saiu na Bloomberg Linha. Ela é assinada por Vinícius Andrade e também é do dia 30 de dezembro, último dia da nossa bolsa, penúltimo dia do ano, 30 de dezembro de 2024. E veja que ela traz aqui uma informação que é o seguinte, né? O Brasil chega ao fim do ano com o pior desempenho entre os principais mercados. Teve pior, mas outros piores, né? Mas é que esses outros piores não estão nos principais mercados. E Ibovespa encerrou o ano atrás de todos os principais índices de ações. Em valores em dólares, o real é a moeda com maior desvalorização entre 31 divisas, 31 moedas. Terminamos aqui, né, o real registrando sua maior queda desde o choque da pandemia em 2020. Então, do ponto de vista de desvalorização da moeda, talvez só tenha perdido para o período pandêmico. Só para tentar não perder o rumo da desvalorização da moeda, o Banco Central chegou a gastar aqui 20 bilhões de dólares em reservas, isso em 2 semanas. E depois, ainda no dia 30, aqui, você pode ver que veio a gastar mais 1,8 bilhão à vista, ou seja, para conter que a nossa moeda se desvalorizasse e, claro, né, que o dólar se exacerbasse em relação ao real. Os spreads do CDS, Credit Default Swaps, isso aqui é o seguinte, né, é uma medida de risco do país. Eles aumentaram mais do que em qualquer outro país do mundo em desenvolvimento. E veja que os rendimentos dos títulos do governo subiram para níveis mais altos desde a destituição da presidente impeachmentada Dilma Rousseff. Então, o que se tem comentado muito no mercado é isso, né, que a questão econômica do Brasil está muito semelhante àquele período pré-impeachment da Dilma Rousseff. E só para lembrar, comentários que eu já fiz em outros vídeos, eu não sou muito favorável a impeachment. Então, acho desagradável se essa ideia ela começa de qualquer forma a ser ventilada. Não é essa forma a mais ajustada para se fazer as trocas, ainda que a gente saiba que no processo eleitoral brasileiro existem algumas sombras que aparentemente não se tem muito interesse em resolver. Mas aqui, uma queda no mercado de ações apagou 290 bilhões em valor de mercado. E aqui a gente está vendo que o real brasileiro, né, ele amarga, então, uma queda no valor da sua moeda em 2024 por conta aqui
das preocupações fiscais. O Brasil está aqui embaixo, aqui, ó, que mais se desvalorizou. Depois tem o peso mexicano, o won sul-coreano, o dólar neozelandês, o ien japonês, o krone norueguês. E veja que o quanto o real ele se destaca, né, de todas as outras quedas. Mesmo com relação ao México aqui, veja o quanto ele se distancia em termos de depreciação. A gestão do executivo, ela lida com um déficit orçamentário nominal, ou seja, é o déficit fiscal, mais que se tem que pagar das prestações da dívida pública, que se expandiu para o equivalente a cerca de 10% do produto interno bruto. Então, pensa, uma forma de pensar isso seria o seguinte, né? Se o PIB cresce 3,5% que seja, e na verdade você está pagando pelo outro lado cerca de 10%, você subtrai um ou outro e você vai verificar que às vezes o crescimento que se coloca ele é prejudicado por essa outra ponta do fiscal e da parcela da dívida. Essas vendas de dólar que o Banco Central faz, elas proporcionam alívio temporário para o real. O que os analistas lutam é para encontrar um piso para a moeda, ou seja, até quanto o real consegue cair, até onde ele consegue ir. E veja que quando não se encontra esse piso, é porque lá no final das contas o que tem é uma desconfiança. E isso, claro, é prejudicial para o mercado como um todo. Aqui, ó, o Wells Fargo, ele diz que a nossa moeda ela pode chegar a R$ 7,00 o dólar americano até o primeiro trimestre de 2026. As altas taxas de juros e as avaliações relativamente baratas do Brasil, isso aqui é um dado importante, poderiam fornecer algum suporte, mas é difícil reverter o curso da ausência de maior confiança do mercado na sustentabilidade fiscal. A verdade aqui é o seguinte, né, as empresas, pelo menos que fazem parte aqui da carteira do canal, elas não têm indicadores ruins, mas acontece que eu sou apenas um, né? E talvez você também, nós somos poucos que olhamos para isso. Aqueles que são os investidores com maior carga, que são os que botam dinheiro, que não têm o mesmo olhar para nós, eles têm, principalmente o estrangeiro, uma mentalidade muito mais parecida com a americana, que é voltada para a valorização. Eles não conseguem enxergar isso dentro do Brasil, portanto, retiram o capital, as ações sofrem um baque para baixo e, consequentemente, a gente entende que ali é que estão as oportunidades. E aqui eu trouxe um resumo de tudo isso que nós vimos nessa última reportagem, o desempenho do Brasil em 2024. Pior desempenho entre os principais mercados, foi o país com pior desempenho. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, teve a queda aqui de 4,09% em 2024. O real foi a moeda mais valorizada, existe uma preocupação bem considerável em relação à dívida pública, que eu acabei de falar agora, e as taxas de juros muito altas. O Banco Central ele foi forçado a aumentar as taxas de juros para tentar controlar a inflação. Tem um detalhe aqui, que é o receio, né, de que não importa quanto se tente fazer a contenção da inflação por conta dos ajustes da taxa de juros, isso já não tem mais impacto porque o fiscal acaba se sobrepondo. A expectativa para 2024 é de que o Brasil continue enfrentando desafios fiscais. No entanto, alguns analistas acreditam que o país pode ter um desempenho melhor do que 2024 se o governo tomar medidas para controlar a dívida pública e estimular o crescimento econômico. Que não é o que eu acredito particularmente. Eu não vi em nenhum momento o governo dar sinais de que poderia andar nessa trajetória. Então, a expectativa, pelo menos ela continua sendo no sentido de que traga desconfiança, as pessoas acabem mais retraídas, isso acaba empurrando um pouco mais a nossa bolsa, não sei até que ponto, aí eu não consigo dizer, mas enquanto isso estiver acontecendo, vou fazendo essas compras mais incisivas que você tem acompanhado aqui no canal. E, pelo que tudo indica, o governo vai continuar sem preocupação com o fiscal. Se as taxas de inflação, não vou nem dizer o IPCA, porque o IPCA ele é nos passado pelo IBGE, que hoje parece também estar um pouco contaminado. Mas aquilo que reflete lá na população pode chegar ao ponto de que a população não se contenha mais em relação a isso e acabe aqueles protestos que a gente acabou vendo lá no tempo da Dilma. Isso, claro, evidentemente, pressiona ainda mais a nossa Bolsa de Valores e, consequentemente, né, isso coloca os preços em condições ali que, para que aumento do canal, nos favorece. Ainda que a gente olhe, e principalmente por causa disso, que os indicadores das empresas elas não estão mostrando nada de negativo, principalmente mostrando, pelo contrário, né, que elas estão dentro num patamar ali interessante e que, por aqueles indicadores, nós comprando estaremos fazendo um bom negócio, principalmente aos preços que vierem a se oferecer. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.